Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, então, aqui nós temos o somatório em alfa variando de 0 até 3, x alfa, multiplicação da componente covariante com a sua respectiva componente contravariante. Vamos agora considerar que delta de 0, 0 é igual a 1, então nós temos como resultado x0, componente covariante, componente contravariante, pois delta de 0, 0 é igual a 1, delta de 1, 0 é igual a 0, delta de 2, 0 é igual a 0, delta de 3, 0 é igual a 0, delta de 0, 1 é igual a 0, delta de 1, 1 é igual a 1, então nós temos mais x1 multiplicado por x1, componente covariante, componente contravariante, mais delta de 2, 1 é igual a 0, delta de 3, 1 é igual a 0, delta de 0, 2 é igual a 0, delta de 1, 2 é igual a 0, delta de 2, 2 é igual a 1. Então aqui nós temos x2 multiplicado por x2, componente covariante, componente contravariante. Delta de 3, 2 é igual a 0, delta de 0, 3 é igual a 0, delta de 1, 3 é igual a 0, delta de 2, 3 é igual a 0, delta de 3, 3 é igual a 0. Então nós temos mais x3, ou seja, componente covariante multiplicado por componente contravariante. Então esse somatório em alfa variando de 0 até 3, x alfa, componente covariante multiplicado por componente contravariante, pode ser escrito aqui como somatório em beta, por exemplo, de 0 até 3 de x beta, componente covariante, componente contravariante. Então o resultado também pode ser obtido assim, detalhando termo a termo. Muito bem, então agora vamos fazer a seguinte consideração. Vamos tentar fazer aqui a seguinte consideração. Aqui nós temos x' mi, componente contravariante, linha indicando medida desse tensor de posição, indicativo, representativo da posição de um evento ou da dinâmica de uma estrutura no espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Então, conforme estabelecido, medido e aferido por um observador dito O', tal como nós estabelecemos em aulas anteriores. Então isso pode ser reescrito como somatório, em Mi variando de 0 até 3, matriz de transformação de Lorentz, x ni, ou seja, como a matriz de transformação de Lorentz faz, obviamente, notoriamente, a transformação das coordenadas de 4 dimensões, as coordenadas de posição em 4 dimensões, tal como medidas pelo observador O, para as coordenadas da posição em 4 dimensões, conforme medidas pelo observador O'. Muito bem, nós mostramos em aulas anteriores, que x' componente covariante é igual, nós mostramos que é igual ao somatório em beta, variando de 0 até 3, lambda alfa beta x subíndice beta, ou seja, componente covariante, componente convariante. Componente covariante medida pelo observador O, componente covariante medida pelo observador O'. Esta expressão pode ser reescrita da seguinte forma, como aqui reposicionando os índices, mudando os índices. Então x no lugar de alfa escrever mi, então isso somatório em beta variando de 0 até 3, lambda mi beta x beta. Muito bem.
Então vamos agora tentar multiplicar, tentar fazer a seguinte multiplicação aqui. Fazer o somatório em Mi, variando de 0 até 3, e multiplicar a componente covariante, x' subíndice Mi, componente covariante tal como medida pelo observador linha, com a componente contravariante tal como medida pelo observador linha. Como fazer este desenvolvimento? Então aqui nós temos o somatório em Mi, variando de 0 até 3. Esta componente covariante nós podemos escrevê-la como somatório em beta, variando de 0 até 3, lambda Mi beta x beta, componente covariante, multiplicado por esta expressão, ou seja, a componente contravariante tal como observada tal como calculada pelo observador O', de que forma? Como somatório em Mi, no subíndice Mi variando de 0 até 3, matriz de transformação de Lorentz, e aqui está componente contravariante. E esta é a componente covariante e esta é a componente contravariante, tal como medidas e aferidas pelo observador O. Então vamos reescrever. Aqui nós temos nós já sabemos com base em aulas anteriores que o resultado de um somatório é invariante sob troca no índice de soma, bem como o resultado do somatório é invariante sob troca na ordem de aplicação, no ordenamento e no posicionamento dos operadores de soma em espaço discreto em geral, essa é a realidade. Então, aqui nós podemos reposicionar esta expressão da seguinte forma. Podemos fazer o somatório em beta, variando de 0 até 3, o somatório em Mi, variando de 0 até 3, aqui x subíndice beta, ou seja, componente covariante, tal como medida, conforme medida pelo observador O, somatório em Mi, variando de 0 até 3, e então podemos escrever lambda Mi beta, lambda Mi beta, L, matriz de transformação de Lorentz, L Mi Ni, e então aqui um x com o componente contravariante x Ni, e então podemos aqui separar este termo e analisar este termo. Muito bem, então vamos fazer a análise e o faremos durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.